Fala galera, sou Cristiano Freitas, eu sou sócio e fundador da Cirrus Contabilidade. Esse é o segundo vídeo da nossa semana de planejamento tributário para startups. E a gente vai conversar um pouco sobre as principais mudanças na legislação tributária para as startups no ano de 2021. Caso você não assistiu o primeiro vídeo, que a gente falou um pouquinho sobre o sistema tributário e como funciona os tributos no Brasil, tá aqui o link na nossa descrição. Bora pro vídeo? Pessoal, falando de mudanças para 2021, né, eu brinco que até 31 de dezembro muita coisa pode acontecer. Mas eu separei aqui 3 delas que eu acho que tem um impacto, bem relevante, né, para algumas startups, eu não digo para todas, né, mas para algumas atividades em específico. A gente vai falar sobre a reforma tributária, aquela que está mais avançada, que é a CBS, e Nova Simples, né, o pessoal pergunta muito sobre, então discorrer um pouquinho sobre ele aqui também, e algumas mudanças na legislação de ISS, tá? Falando do primeiro, né, da CBS, da contribuição, a reforma que foi apresentada, né, pelo ministro é você mexer com 2 impostos, né? Na realidade são contribuições, que é o PIS e a COFINS. Hoje, esses tributos, né, que são da União, então a gente recolhe ela ali para o ente federal, né, Receita Federal de modo geral, eles são um dos tributos mais complexos, né? Existem um emaranhado de leis, de regras, de como funciona optando ali pelo lucro presumido, uma empresa que muda para lucro real. Se você em algum momento já passou por planejamento, você já viu que esses 2 tributos aqui tem vários ECs e poréns nele, né? Qual que é a proposta dessa reforma, né? Que a gente gostaria muito, né, que seja aprovada e simplifique a nossa vida. Ele vai unificar, né, o recolhimento da PIS e da COFINS. Ele vai retirar um contexto, né, que são 2 tipos diferentes de você apurar essas contribuições. Hoje, se você é uma empresa de lucro presumido, você recolhe de uma forma. Se você é uma empresa de lucro real, você recolhe de outra, né? Por quê? No Simples Nacional está tudo embutido numa alíquota só. O que vai acontecer? Vai deixar de existir essas 2 sistemáticas de cálculo. Isso a gente chama quando tem aproveitamento de créditos ou não de PIS e COFINS, né? O ponto mais importante daqui vai simplificar um pouco essas contribuições e elas vão ter um sistema de uma forma bem simples. Parte do imposto vai pagar sobre a receita, só que você vai ter créditos. O que é crédito? Tudo que você consumiu, né? O que você tem ali de insumos, né? Quando eu falo de insumos, é mão de obra, ferramentas, sistemas, desenvolvedores, o que quer que seja, vai ser abatido dessa conta. Então é como se você pagasse um imposto sobre essa diferença, tá? Então acho que isso é um progresso bem legal do ponto de vista ali de sistemática de cálculo, tá? Só que tem um ponto aqui que eu até deixei anotado que ela talvez traga um pouco de burocracia, né? Ele menciona nessa proposta que plataformas, né, de intermediação, e aí impacta marketplace, empresas de processamento, portais de publicidade, de modo geral, que eles ficariam responsáveis por recolher essas contribuições quando há uma negociação ali entre partes, né, pela plataforma. Então, é como se você, como intermediário, ficasse além de toda a responsabilidade que tem, né, como uma empresa de tecnologia, não só de intermediar, mas de recolher essa contribuição sobre isso. Então, a gente fez um material falando especificamente sobre essa reforma. Eu vou deixar aqui o link do nosso vídeo ali do YouTube, que a gente falou sobre isso, e você vai conseguir ter um pouco mais de detalhe, né, sobre essa reforma aqui tão esperada aí do governo, tá? O segundo ponto. E agora indo para a nossa dica 2, né, em relação às mudanças ali de ISS, foi uma alteração que teve relativamente recente, né, uma legislação, uma lei complementar, agora de setembro, tá, de 2020. Caso você queira tomar nota aí para bater um papo com o contador sobre ela, é a Lei Complementar 175, né? O que ela trouxe, né? As empresas prestadoras de serviço, e aí entra quase 80% ou se não mais por cento das startups, elas têm uma lei complementar, né, que é chamada 116, no número da lei, que coloca quais são os códigos de serviço, basicamente. Então, se eu sou uma empresa, um software house, você vai ter que ter alguns códigos
códigos de serviço, de desenvolvimento, análise de sistema e aí sucessivamente, né? Como que você descobre o serviço que você presta? Baseado no CNAE, né, que é o código de atividade que está lá no seu cartão de CNPJ, e a partir dali ele faz o enquadramento da espécie ou do tipo de empresa de serviço que você é. O que essa legislação trouxe de novidade? Alguns serviços, né, e aqui ele pega algumas atividades de planos de gestão, empresas de cartão, de modo geral. Antes, né, na legislação só se previa, né, que o ISS ele era devido no local, né, onde a empresa estava estabelecida, né, então onde ele estava registrado, e nunca onde existia o tomador de serviço. Então, o que é o tomador de serviço? Então, eu vou ali, de uma forma simples, vou no cinema, né? Então ele está provendo um serviço ali para mim. Eu sou o tomador e a rede ali de cinema é o prestador de serviço. A Cirrus, ela presta serviço de contabilidade. Então eu sou o prestador, os meus clientes que nos contratam são os tomadores de serviço. O que essa legislação trouxe de novidade? Que a partir de 2021 vai começar a existir uma partilha, né? O que é essa partilha? Parte do ISS para algumas atividades vai ser recolhido no município onde a empresa está. Então imagine que você está estabelecido em São Paulo, então você vai pagar parte do ISS para São Paulo e parte do ISS para a cidade onde o seu cliente está estabelecido. Então se você tem um cliente ali no Rio, você vai pagar parte para São Paulo e parte para o Rio de Janeiro. Tá? Então essa aí é uma mudança bem significativa. Não atende ou não pega todos os tipos de atividade. Depois a gente vai deixar o link aqui da lei para você ver certinho, são alguns códigos de serviço. Então, mas fiquem atentos, né, de modo geral, que pode influenciar ou impactar você diretamente. E aí, indo, né, para nossa terceira dica, né, que eu brinco que ela nem é mais tão nova, né, quanto a gente discute, é o Inova Simples, né? Ele é uma legislação de 2019. Muitos dos nossos clientes nos perguntam, né, como que está, né, em que pé está o Inova Simples, mas de uma forma muito simplista, essa legislação ela trouxe algumas novidades que beneficiariam as startups numa fase inicial de negócio. Então, na legislação eles caracterizam o que seria, né, uma startup. Eles criaram basicamente um novo tipo, né, jurídico, né, de natureza jurídica, que é uma empresa simples de inovação, e trouxe vários benefícios, né, na legislação do processo de abertura simplificado, né, por meio de um formulário, né, e não mais tão burocrático quanto acontece, né, em algumas regiões. Ele trouxe a simplicidade de registro de marca e também trouxe um ponto na legislação que traria um tratamento diferenciado, né, para as startups que fossem, né, constituídas como Inova Simples. Qual que é o nosso ponto aí tão esperado em relação à Inova Simples? Então ele veio, né, ele foi apresentado, né, para a gente por meio de uma lei complementar, mas ele precisa ser regulamentado. O que quer dizer isso? Tem que ter uma norma específica dizendo como vai funcionar, basicamente, esse regime ou esse benefício, né, para as startups de modo geral, o que ainda não foi feito. Por isso que eu comentei que até 31 de dezembro muita coisa aí pode acontecer. Então a gente está aguardando um pouco essa regulamentação. Tanto no aspecto dos benefícios fiscais, que a gente ainda não sabe como vai funcionar, tanto no aspecto de processo simplificado de abertura, porque aí é um órgão independente, né, que está relacionado ao órgão de registro, que também tem que dizer como esse processo todo vai funcionar. Então, assim como vocês, eu espero muito, né, que essa regulação venha, porque ele está trazendo aí novidades que são muito importantes, né, para os empreendedores, para simplificar essa fase inicial, né? Eu brinco que é dar vazão, né? Permitir que os empreendedores criem, inovem e constituam as suas startups aí de uma forma mais rápida, né, e eficiente, né? Se você gostou desse conteúdo, se ele fez sentido para você, compartilha aí com algum amigo, com algum empreendedor que precisa dessa informação também. E também a gente tem produzido muito material relevante aí para os empreendedores pelo nosso canal do YouTube, pelas nossas redes sociais, todas elas @Cirrus Contabilidade. Então te convido aí para nos seguir nas redes sociais e acompanhar o que a gente tem preparado para vocês, e fique ligado nos próximos vídeos aí que vão sair no decorrer da semana. Até lá!